Bom dia, pessoal. Dentro de alguns minutos, alguns segundos, vamos iniciar a nossa transmissão. Nossa aula que hoje contará com uma surpresa, uma homenagem aos profissionais de saúde, educação e segurança. Uma homenagem para aqueles que estão na linha de frente do Covid e também uma homenagem em virtude de World Trade Center. É que hoje, uma data que o mundo não gostaria de lembrar, faz aniversário. E faremos às 10h28 uma homenagem com viaturas, com profissionais de diversas áreas, reconhecendo aqueles que estão na linha de frente do Covid e aqueles que estão na linha de frente também junto às nossas instituições e também aqueles que foram vitimados e suas famílias. Então aproveita, manda o seu aviãozinho, o seu triângulo, convidando a todos que você quer passar essa aula. E como tivemos um 7 de setembro, um Dia da Pátria, também relativamente dentro do nosso distanciamento social, vai ser uma oportunidade das crianças, dos adultos, dos nossos estudantes, verem diversas viaturas e profissionais que desfilariam naquele 7 de setembro. Teremos essa homenagem com diversas viaturas da Polícia Militar, Bombeiro, a nossa Guarda Municipal, a nossa Defesa Civil, Instituto Geral de Perícias, Polícias Rodoviárias e muito mais. Daqui a pouco o professor Maurício e o professor Joaquim estarão ao vivo com a gente para dar a nossa aula. Vamos falar da história do continente também, dos bairros. Chamar o professor Maurício. Então, já temos aqui aproximadamente 100 pessoas quase já na nossa comunicação. O professor Maurício está entrando ao vivo também da ponte, ele que está com o professor Joaquim. Lembrando que o tráfego, a passagem aqui na ponte de pedestres, de ciclistas, continua normalmente. Bom dia, professor. Bom dia, Charles. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia. Vai ter a sua aula. Bom dia, Muiara, que está nos ajudando. Bom dia a todos que nos assistem. Hoje é um dia muito especial. 11 de setembro. 11 de setembro foi um dia em que marcou a história do mundo. A intolerância marcou a história do mundo. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? 11 de setembro de 2001, quando o primeiro avião... Onde você estava? Onde o primeiro avião? Nas Torres Gêmeas, na Torre Sul foi a primeira. Eu estava na livraria do aeroporto de Congonhas. E meu amigo, professor da ESAG, chega para mim e diz que um avião tocou na Torre Gêmeas e estava pegando fogo as Torres Gêmeas. Obviamente que eu não acreditei. E logo depois eu entrava no avião de São Paulo para Belo Horizonte. E enquanto eu estava no ar e o universo conspira, o segundo avião toca na Torre Norte.
e todo o enredo, vocês que estão nos assistindo sabem o que aconteceu dali em diante. E mais do que isso, como a história do mundo mudou dali em diante, como foi a reação da maior potência militar à época e como isso mudou a história da nossa humanidade. Hoje, às 10h28, exatamente 102 minutos depois que o avião bateu na Torre Norte, a Torre Norte veio abaixo. E nesse dia, 11 de setembro, muitas pessoas reclamam da vida e perguntam onde estava Deus quando algo de ruim acontece comigo. Aqui eu não quero entrar numa polêmica religiosa, vamos pensar em Deus, uma pessoa mais forte, mais grandiosa que você acredita e aquele que você crê, independente de religião, que não é o nosso tema. Mas a pergunta é, onde estava Deus? O que ele estava fazendo no dia 11 de setembro, naquele horário? Daqui a pouco eu vou contar onde ele estava e qual o trabalho que ele estava fazendo. E eu antecipo, nesse dia, 11 de setembro, perto do complexo da Torre, Opa, tivemos um pequeno ruído aqui. Travou a imagem ali, talvez pela passagem próximo às colunas de ferro, né, da ponte. Mas continua até aqui, até retornar o áudio do professor Maurício. Pessoal, então, olá, Carla, Rita. Travou apenas o professor Maurício, estão me ouvindo? Preciso do retorno de vocês. Todos me ouvem? Zélia, Marlin, Roberta. Diretora Andréia. Estão ouvindo? Preciso do retorno, pessoal. O meu tá ok. Então, obrigado. Obrigado, Ianca. Valeu, continuamos. Lembrando que daqui a pouco nós vamos falar um pouco do estreito também. Vamos falar de coqueiros. Vamos falar de situações voltadas para os nossos bairros. Voltou, professor. Deu um ruído, uma interferência, creio eu. Pode falar, professor. Uma das coisas que naquele dia não falhou foram que 17 mil pessoas estavam nas Torres Gêmeas, naquele complexo, e as ligações celulares não falharam naquele dia, como acabou de falhar. E daqui a pouco eu vou contar um pouco o trabalho que ele fez para salvar muitas pessoas. E mesmo assim, naquele dia, 2.996 pessoas nasceram para ficar 24 horas ao lado dos seus entes queridos. Charles, estou indo em tua direção. Daqui a pouco continuaremos. Eu saio e vou ficar apenas com a conexão de Charles. Aproveitem, mandem o aviãozinho para todo mundo, porque hoje, 10h28, nós teremos uma surpresa que o Charles já antecipou. Estará conosco Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, todos aqui na ponte, fazendo uma grande homenagem no horário exato das 10h28. Charles, estou indo a teu encontro, estou saindo aqui da conexão. Até mais. Perfeito, professor. Obrigado. Professor Joaquim. Desde já agradecemos a todos que aqui estão. Lembrando que temos ruídos em virtude do áudio, né? Pelo vento, né? Pelas condições que a gente faz essa aula. Quem é professor sabe, né? Uma saída de campo tem todo o seu valor, tem um significado muito grande para as crianças, para os estudantes, para os professores, mas estamos sujeitos às intempéries, estamos sujeitos ao vento e
Desta forma, aqui na ponte a gente está tentando melhorar. Creio eu que agora melhorou um pouco, o professor estava lá no meio da ponte, está vindo para cá agora, tá? Nós vamos falar a história da ponte, nós vamos começar aqui falando sobre a história do continente, isso, dos bairros. E desde já peço desculpa, né, à comunidade surda, que em virtude desse momento de Covid, né, de pandemia, nós temos que preservar a integridade, a etiqueta de saúde dos nossos profissionais da nossa comunidade. Assim, a intérprete está de máscara, eu estou de máscara, professores Maurício, Joaquim e todos que irão participar, utilizando a máscara, a nossa barreira de proteção. Infelizmente, perdemos um pouco da expressão facial da intérprete, mas isso faz parte desse momento. Então, pedimos a desculpa, temos o respeito de vocês, mas mantemos. Então, vamos falar do Estreito, primeiramente. O bairro do Estreito, né, que até 1870 fazia parte, né, da então Desterro, durante todo esse período, ela era uma situação, ela era uma região que até a próxima a São Miguel, ali, próximo a Biguaçu, tudo era estreito, tudo era chamado de estreito. Próximo ao ano de 1900, começou a ter essa separação, essa parte dos territórios e suas subdivisões. Assim sendo, o estreito já teve diversos nomes, inclusive até 1940, o estreito era era considerado município de São José. Ele já teve alguns nomes. Entre os nomes que o estreito teve, nós tivemos originalmente, né, que foi primeiro o nome ali do local, e a gente vai falar por que é estreito hoje em dia, foi chamado de Arraial de Santa Cruz do Estreito. Depois, Passagem do Estreito. E por que tantas vezes o nome estreito? Porque se nós vermos, né, isso até hoje é possível de verificar, de avaliar, é o local, a parte mais próxima entre a ilha e o continente. E a época que nós não tínhamos as pontes, era onde as pessoas faziam a travessia. Não apenas comerciantes, mas toda a comunidade, forasteiros e aí por diante. Nessa época que nós tínhamos esse estreitamento, que nós tínhamos essa situação, recebeu esses diferentes nomes. É válido lembrar que aproximadamente em 1940, ele voltou a ser estreito. Mas como assim, professor? Voltou a ser estreito? Ele chegou a ser chamado de bairro João Pessoa. Isso mesmo. O pessoal chamava o estreito ali de João Pessoa em homenagem a um líder paraibano. Isso foi na época, né, do governo Vargas, né, do presidente Vargas, que aconteceu essa troca, que aconteceu o nome do estreito passar para ser chamado de, então, João Pessoa. Mas, em 1944, ele retorna a ser estreito novamente. E aí, em virtude da necessidade da capital de Florianópolis se tornar um pouco maior, visto as outras capitais, ela é anexada, né? O bairro estreito, a parte continental, é anexado à capital de Florianópolis. E aí, 3% a mais, né? É válido a gente tentar verificar essa situação, porque parece que o estreito é pequeno, mas não, ele deu muita movimentação, especialmente naquela época, para o nosso comércio. E aí vem algumas expressões que a gente conhece hoje em dia, né? O exemplo do Manezinho, era chamado de Manezinho, é chamado até hoje, né, carinhosamente de Manezinho, aqueles que moram na ilha, que habitam a ilha, em virtude da característica do falar, do vocabulário, o jeito ilhéu de falar, o jeito manezinho de falar. Que Aldírio Simões, né, em 1980, chegou até a caracterizar um troféu carnavalesco, né, fazendo uma homenagem aos manezinhos. E quem morava no continente era chamado de tripeiro. Vocês sabiam dessa história? Pessoal da ilha, manezinho, que muitas vezes era até um diminutivo de Manuel, de Manuelzinho. E o nosso jeito rápido de falar, inclusive o meu, né, e peço às vezes desculpa a vocês que falam muito rápido, inclusive a própria Muiara, para a interpretação, acaba tendo que ficar acelerada, é bom eu lembrar para falar mais calmo.
mais pausado. Então, na ilha tínhamos os manezinhos e no continente tínhamos o tripeiro. Por que tripeiro? E aqui o Carlos, né, nosso amigo, fala que 40% da receita vem do continente. Mais um dado importante para a gente, né? São informações que vêm agregar. O tripeiro era em virtude do gado que vinha da serra, que vinha de outros locais do estado e ia para o porto de Florianópolis. Porto esse que ficava ali na região, onde hoje é o terminal Rita Maria, onde hoje é a alfândega, e aí por diante. Então, chegavam aqui, abatiam os bois, que a gente tinha aqui um abatedouro, tá? Esse abatedouro, ele faziam todo o sangramento, todo o papel de limpeza, de separação das partes do animal, do gado. As tripas, né, que era aquela parte, o fato, como o nosso manezinho chama, ficava no estreito, que não era aproveitado. E o pessoal mais humilde acabava consumindo e era vendido, era comercializado essa parte do animal. Dessa forma, o pessoal começava a brincar e chamava quem consumia esse material, essa parte do animal, de tripeiro. Então nós temos os tripeiros e os manezinhos. Lembrando, do outro lado da ilha, né? No lado da ilha, na verdade, na parte insular, tínhamos o porto, naquela época, que tínhamos diversas embarcações. O professor Joaquim vai falar disso, já falou da outra vez também, falando da realidade de Karl Wepke, da família Wepke, dos alemães, da parte de embarcações que tinha naquela região, do estaleiro Arataca, até hoje, né? Nome de alguns comércios levam esse nome. E até algumas edificações, principalmente hotéis, acabam tendo esse nome não, essas características, tanto aqui na ilha, o professor Joaquim ainda falou isso hoje, a gente já vai chamar o professor Joaquim, quanto lá no continente também tínhamos esses hotéis, né, esses abrigos para as pessoas que ali passavam. Tem gente aqui falando que adora bucho, vamos trabalhar a parte gastronômica também de vocês. Aproveito, né, para a gente falar de outros bairros. Eu falei do Estreito, que também contempla o nosso estádio aqui do nosso professor Maurício, que é figueirense, do comandante Losso, que é figueirense, dos diversos colegas nossos aqui que torcem pelo Figueira, que veio para cá na década de 60, o figueirense. E aí vem o nome, né? Estádio Orlando Scarpelli. Foi uma doação de um então empresário e torcedor que doou aquele terreno para o estádio que tem, diz a lenda, né, uma das maiores, se não a maior, torcida de Santa Catarina. E que também teve um grande público. Um público de mais de 30 mil pessoas num jogo entre Brasil e Chile. Se você não sabia disso, é mais uma informação. E nos jogos do Alvinegro, o maior público, né, foi aproximadamente 26 a 28 mil pessoas, um Figueirense e Vasco. E aí vai, né? Próximo dia a gente vai estar no sul da ilha e fala da ressacada também para vocês. O Estreito contempla, né, a parte continental, diversas outras situações. Temos aqui o Parque de Coqueiros, que daqui a pouco o professor Joaquim vai falar. Temos o nosso Bosque Medeiros, nós temos a nossa UPA do continente, nós temos a parte do Exército Brasileiro, nós temos o Hospital Florianópolis, a Praça Nossa Senhora de Fátima, nós temos a Marinha, os quartéis de bombeiro. É um local, a base da Guarda Municipal, a escola, nossa grande escola, grande parceira da diretora Cristiane, que é a escola Almirante Carvalhal, diversos NEMs, diversas unidades conveniadas que fazem um trabalho brilhante aqui no continente. Professor Joaquim, convido ele, né? O nosso, pode ser daqui ou pode ser ali da frente, só vai ali na frente para o pessoal lhe ver. Tá. Então, temos aqui agora, né, fazendo a audiodescrição, professor Joaquim, um homem moreno, que está de máscara, camiseta cinza, mochila nas costas, óculos escuro, boné claro, máscara preta. Ao lado dele, professora Muiara, nossa intérprete, também de roupa preta, uma mulher de estatura mediana, máscara preta com bolinhas brancas, loira. E ao fundo temos a ponte Hercílio Luz. Professor Joaquim, você já foi visto, já foi admirado. Vamos falar um pouco do continente. Bom dia a todos, né? Eu queria primeiro fazer uma consideração
Fica do meu lado. Isso aí, ótimo. Aqui melhor? Isso. A respeito do que se trata Manezinho e Tripeiro. Primeiro que esses dois nomes eram dois nomes pejorativos, que era uma forma como de humilhar a pessoa, né? Então, o cara que morava no interior da ilha era chamado de Manezinho, e o cara que morava no continente das famílias mais pobres era chamado de tripeiros, né? E aí, as classes com mais recursos financeiros também brincavam entre eles. Parece o Manezinho, olha, aquele tripeiro que veio do continente, né? Porque quem morava no centro, ou quem morava nos melhores lugares da ilha, se chamava de quê? Se chamava de Ilhéu. O cara falava, eu sou florianopolitano, eu sou Ilhéu. Já quem morava no interior da ilha era chamado de Manezinho. Só que tinha o seguinte, eu tenho uma história de um amigo meu que namorava uma menina do Itacurubi, e a mãe dele dizia assim para ele era do centro, ali da Presidente Coutinho. Aí eu dizia assim a mãe dele para ele, meu filho, você, um menino do centro, namorar aquela manezinha do Itacurubi. Então, era essa maneira que era tratada as pessoas. A mesma coisa era o pessoal do continente. Perfeito. Só que... Agora conclui, perdão. Não, sobre esse assunto eu terminei. Vamos começar agora. Nós já temos uma movimentação aqui por parte das viaturas do outro lado. O drone já está sobrevoando. Daqui a pouco o professor Joaquim volta com a história de Coqueiros. Você de Coqueiros, Bom Abrigo, Abraão, Itaguaçu. Daqui a pouco teremos isso. E agora, o professor Maurício, né? Está aqui ao nosso lado. Homem, estatura mediana, no lado da Muiara. Ao fundo a ponte, camiseta e camisa preta, óculos escuro e máscara também preta com detalhes coloridos. Como é bom ter amigos. Falar que eu sou estatura mediana me deixa grande. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de buscar sentidos e significados para aquilo que acontece na nossa vida. Sentidos e significados. Eu vou pedir para o Charles, a partir de agora, filmar um pouco da movimentação aqui da ponte, filmar um pouco a ponte. Já temos o Corpo de Bombeiros presente. Daqui a pouco nós vamos ter, exatamente às 10h28, uma grande homenagem. Mas, no dia 11 de setembro de 2001, o que aconteceu? Muitos perguntam, onde estava Deus? Independente de crença, independente de religião, e não é essa discussão, aquele que nós acreditamos, aquele que é uma força maior para nós todos, em 11 de setembro, ele estava trabalhando muito. Ele trabalhou tanto que ele gerou, no dia 11 de setembro, um dos maiores engarrafamentos da história da região aonde as Torres Gêmeas estavam localizadas. Via de regra, no horário que os aviões abateram as Torres Gêmeas, 50 mil pessoas, via de regra, estavam ali. Deus estava trabalhando para o engarrafamento ser monstruoso, de tal forma que aquele dia foi o dia que teve o maior atraso de pessoas chegando para trabalhar no World Trade Center. Só tinha, e o só entre aspas, 17.400 pessoas naquela região. Onde estava Deus? Deus estava trabalhando para depois que as torres fossem abatidas e muitas pessoas ainda no escombro pudessem dar o último adeus, o último muito obrigado para os seus familiares. As ligações telefônicas naquele dia, todo mundo usando a ligação telefônica, os telefones não falharam. Onde estava Deus? A Torre Sul, que levou 56 minutos para cair, enquanto estava em chamas, as pessoas começaram a descer as escadas, tudo escuro, e várias pessoas contam e relatam que tiveram pessoas que deram as mãos para ajudar a descer. Da mesma forma, a Torre Norte, que levou 102 minutos, pessoas deram as mãos
e levaram as pessoas até o chão. E Deus estava trabalhando para que o tempo fosse suficiente para que o maior número de pessoas pudessem sair das duas torres. Até hoje, os sobreviventes estão procurando as pessoas que deram as mãos e as levaram até o solo. Com certeza, era Deus trabalhando. Dos 4 aviões que foram abatidos e que estavam nessa operação, 2 aeronaves foram para as Torres Gêmeas, uma aeronave foi para o Pentágono, que é o órgão de defesa dos Estados Unidos, e a outra aeronave estava indo para o Capitólio, que é o legislativo dos Estados Unidos. E tudo estava programado pelos 20 terroristas para acontecer tudo ao mesmo tempo. E Deus trabalhou para que essa 4ª aeronave atrasasse a sua decolagem. Ela atrasou em 20 minutos. E ao atrasar 20 minutos, fez com que as pessoas daquela aeronave descobrissem o que estava acontecendo e tentaram tomar o controle da aeronave, fazendo com que a aeronave caísse numa área rural dos Estados Unidos e não fosse até o Capitólio. O interessante dessa história é que Deus também estava trabalhando para que nesse dia não tivesse muita gente nos 4 aviões. Olha que interessante. 2 Boeing 747 cabem 558 passageiros. 2 Boeing 767 cabem 750 pessoas. Ou seja, a capacidade máxima era 1.308 pessoas. E naquele dia, incrivelmente, Deus trabalhou para que o número fosse reduzido. E tinha nos 4 voos 246 pessoas. Dessas 246 pessoas, obviamente, todas morreram. E daqui a 1 minuto, a Torre Norte estará caindo, se nós estivéssemos em 11 de setembro de 2001. O avião que bateu no Pentágono fez com que todas aquelas pessoas que ali estavam trabalhando morressem imediatamente, 125 pessoas. E olha que interessante, o universo conspira. Um único funcionário daquele setor, naquele dia, não estava no trabalho. Mas ele estava dentro de um avião. E ele também morreu quando o avião bateu na Torre Gêmeas. O que aconteceu é que 2.996 pessoas morreram, 2.606 em Nova York, 125 no Pentágono. Desses, 343 bombeiros, 23 militares, 37 oficiais do Porto de Nova York, muitas nacionalidades, 80 nacionalidades, 372 estrangeiros. E curiosidade, o fogo levou 99 dias para ser totalmente apagado. A limpeza daquele setor levou 8 meses, gerando um prejuízo de mais de 60 bilhões de dólares. Hoje, 11 de setembro de 2019, nós queremos prestar uma homenagem a todas essas pessoas, em especial aos 343 bombeiros que deram a vida para salvar vidas, aos policiais militares que lá estavam, e desses 23 morreram salvando vidas, e os 37 oficiais do Porto de Nova York que ajudaram nesse momento. Nós estamos na cabeceira continental,
a cabeceira insular está vindo ao nosso encontro, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a nossa Guarda Municipal, e é uma homenagem a todos aqueles que buscam diariamente salvar vidas, preservar a nossa vida. Nesse momento, esse dia tão emblemático para o mundo, a nossa homenagem a esses militares, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Saúde, que prestam todos os dias serviço para salvar vidas. A nossa homenagem. A partir desse momento, será prestado continência e uma homenagem a todos os profissionais que estão na linha de frente no combate ao Covid-19, profissionais de saúde, educadores, segurança e proteção. E uma homenagem a todas as famílias e todos aqueles que por essa doença acabaram sendo acometidos. E uma homenagem a todos os profissionais de World Trade Center e vítimas que lá estiveram. Passamos em continência a eles. Corpo de Bombeiros Militar, representado pelo 1º Batalhão de Bombeiros, sediados em Florianópolis. A todos os socorristas, profissionais de saúde, médicos, técnicos, enfermeiros, profissionais que trabalham na limpeza, na manutenção, profissionais de resgate, do salvamento. Ao cumprimentar, Tenente Manuel, profissional de educação, comandante de área, cumprimentamos a todos. Defesa Civil, também Proteção Civil, representando aqui apenas não Florianópolis, mas a Defesa Civil de Santa Catarina, a Defesa Civil do Brasil. Instituto Geral de Perícias, aqui representado pelo IML, importantíssima força forense na investigação e no levantamento de corpos naquela época, identificação. A Guarda Municipal, aqui que representa também, junto com a Polícia Militar, os policiais municipais de Nova York. Nosso muito obrigado. A Polícia Militar, aqui representada pelas unidades de área do 4º, 21º e 22º Batalhão. Nosso muito obrigado a eles que também representam a Polícia de Nova York, do seu condado.
A Polícia Militar Rodoviária ou Polícia Rodoviária Estadual, o nosso agradecimento, o nosso respeito pelas nossas rodovias e aqui também por guardar a nossa ponte. As nossas unidades especializadas, aqui representadas pelo Batalhão de Polícia de Choque, que lembram 2 times da SWAT, unidade especializada, altamente especializada, assim como Choque, BOP e demais unidades especializadas de Santa Catarina, que perderam 2 de suas equipes em World Trade Center. Cumprimentamos a todos, agradecemos a todos, e que as crianças, os estudantes, os nossos adultos, os nossos colaboradores, tenham neste dia também uma representação do que não aconteceu, que seria o desfile de 7 de setembro, em virtude do distanciamento, do respeito ao próximo. Nosso muito obrigado a todas as unidades que aqui estiveram, municipais, civis, militares. Professor? O Charles fez a homenagem. Eu quero aqui, em nome de toda a educação do município, todos os munícipes, agradecer a essas pessoas que deram a vida e dão a vida pelas nossas vidas. Uma homenagem também eu quero fazer a todos os profissionais da saúde, em especial os profissionais da saúde do nosso município de Florianópolis, que nesse momento estão dando a vida, o seu trabalho, o seu empenho para cuidar das nossas vidas, a partir desse desafio que a humanidade está vivendo, que é a Covid-19. Que esse 11 de setembro de 2020 fique marcado nas nossas histórias, que mais do que o 11 de setembro de 2001, que foi marcado pela intolerância, a intolerância religiosa, a intolerância cultural, a intolerância das pessoas, seja esse 11 de setembro de 2020 marcado pelo novo passo das nossas vidas, que é um passo de viver em harmonia, em fraternidade e ajudar o próximo. Obrigado a todos que estão conosco, em especial a esses. Vamos em frente, Charles. Nossa aula continua até às 11 horas. Perfeito, obrigado, professor. Mais uma vez, lembrando, essa é uma homenagem a todos os profissionais que estão na linha de frente. Educação, saúde, segurança, resgate, vigilância e demais. Vamos retornar, as viaturas vão mais uma vez passar em desfile para que as nossas crianças e adultos vejam. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Aproveito para estender o agradecimento à Secretaria de Infraestrutura, na pessoa da Fernanda, de seu secretário, a todos os comandos de região, da Polícia Militar, comando de batalhão, com o Coronel Losso, motivador, comando da Guarda Municipal,
Coronel Hoffman, da Polícia Militar Rodoviária, equipe do IGP, na pessoa da professora Lília, unidades especializadas, em nome do Coronel Leite, todos que prospiciaram às nossas crianças esse evento. E também a nossa Defesa Civil Municipal, parceira das ações nas escolas e no município. Volto ao nosso professor Joaquim para a nossa continuidade da nossa aula. Continuando, né, a gente dando sequência, né, falando ainda que eu comentei sobre a questão de manezinho e tripeiro, né, e a forma pejorativa, né. E hoje, o que aconteceu? Acabou sendo incorporado, né, essa forma pejorativa como uma forma de defesa. E hoje toda a cidade de Florianópolis, pelo menos a parte da ilha insular, se chama manezinho. E o pessoal do continente não vê mais nenhum problema de ser chamado de tripeiro, né, olfateiro, como também era chamado, né? Quer dizer que isso acaba sendo incorporado à cultura, né? Se torna significativo. Da parte de coqueiros, a gente pode falar do seguinte: nós sempre, quando falamos quem mora do lado esquerdo da saída da ponte, nós falamos, mora em Coqueiros. Mas Coqueiros não é só um bairro. Coqueiros é um bairro, tem Abraão, tem Bom Abrigo, Itaguaçu, Bom Abrigo, que são bairros que formam aquela parte continental. Tudo isso fazia parte de um bairro só, que era o Estreito. Capoeiras, Mas Capoeiras já não faz a parte de Coqueiros. Isso, é mais Aquela acima, é a região, fronteira. já não é a parte litorânea. Até pega a parte litorânea também lá, né? Mas não tem uma praia que se conheça, né? E que se fale, né? Que se frequente. Coqueiros e toda aquela região, ela era um balneário. Porque para poder se deslocar para as praias no interior da ilha, era uma viagem. Para você ir para a Barra da Lagoa, subir aquele morro, era uma viagem. Se você quisesse ir pela Barra da Lagoa antes da estrada, você tinha que ir pela uma trilha ou de barco. Se você quisesse ir para o Campeche, também era uma viagem. Era tudo de barro. Choveu, trancou. Você imaginou você ir lá almoçar, caiu uma chuva. Você não conseguia mais voltar. Você ficava lá. Entendeu? Então, o balneário utilizado pelas pessoas era aqui em Coqueiros. Se você queria comer um peixe, você tinha que comer em Coqueiros. Queria tomar um banho de mar, era nas praias Abraão, aquelas praias todas ali, né? Que eram as praias que eram frequentadas. Isso até meados da década de 70, que aí começou a abrir as estradas para o norte da ilha, Canasvieiras, para todas as regiões, Barra da Lagoa, e aí começou a mudar o fluxo para outra região, né? Lembrando que Coqueiros também, o nome dado era a região de Coqueiros, que era chamada, o bairro dos Coqueiros, era por conta da incidência e a quantidade de coqueiros que tinha naquela região. Hoje nós conhecemos, é um lugar muito bonito. Aquelas pedras de Itaguaçu são umas coisas fantásticas, né? Então, hoje chama muito nossos olhos. É um lugar muito bonito e hoje já é uma rota gastronômica, né? Você quer comer bem, você vai para aquela região que você vai encontrar bons restaurantes, né? Em Bom Abrigo, na região de Coqueiros. Você vai encontrar no Abraão também. E lembrando que ali também é terra do poeta Zininho. Verdade. Torcedor do Avaí, que fez o hino do Avaí que o Charles está fazendo com os 2 dedos ali, que o Charles é havaiano, né? Então nós falamos do Estreito, que é a sede do Orlando Scarpelli, e falamos em Coqueiros, onde tem o criador do hino do Avaí, né? Muito interessante também. Mas é isso. Né? Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa que possa acrescentar, é interessante que estiver assistindo a live, né? Perfeito. Professor Joaquim, vários comentários aqui, saudades da sua voz, saudade das atividades junto à Escola do Mar, mas já estivemos mais longe, respeitando, tendo levado a sério esse processo da etiqueta de saúde. Em breve estaremos retornando de uma forma leve, de uma forma suave, e enquanto isso o ensino remoto ele continua. As nossas lives, as nossas aulas, o nosso portal. Vejo aqui, né, Lisandra, uma das nossas maestras, junto com a nossa diretora Raquel, na parte de tecnologia e comunicação. Peço para colocar ali o nosso portal, né, para as pessoas, para as crianças, para os estudantes que
estão nos assistindo, acessem, né? E aqueles que não conhecem, a maioria, né, se não a totalidade das nossas escolas já tem esse acesso em relação ao portal, você ali tem diversas informações públicas das diversas áreas dos anos iniciais, sobre também cada área do conhecimento à sua disposição. Seguimos aqui, o professor Maurício está perguntando já sobre as nossas próximas aulas, nossas próximas lives, na nossa próxima sexta-feira, diversas dicas. E estamos elaborando e preparando a parte relacionada à Ilha do Campeche. Essa tem que ser um pouco mais elaborada, um pouco mais organizada. E, falando aqui do hashtag Tamo Junto, da educação, hoje, né, também, essa semana, comemoramos o dia, né, do administrador que aconteceu essa semana. E nós temos um gerente, um secretário, os próprios gestores de segurança, de saúde, que são administradores. Então, ser administrador não significa administrar para si. Ser um gestor público não significa ser gestor de si mesmo. Ser um servidor é servir ao público. E os conceitos de administração falam muito bem disso. Mas não serei eu que falarei de administração, né? E reforço, pessoas que estavam aqui, não apenas nós da educação, o professor Maurício poderia estar remoto de casa, Joaquim da mesma forma, a Muiara num quadradinho, interpretando de casa, mas eles resolveram ser servidores. E para ser servidor público, ele tem que ter dedicação. E não é uma dedicação simples, não é fazer o possível, é se doar ao máximo. Ser administrador não é fazer aquilo que é ao seu interesse, apenas de acordo com aquilo que venha a favorecer você, sua equipe. Ser administrador, ser servidor público, é montar estratégias ao público, é montar estratégias àqueles que atendemos. Professor Maurício, o que poderíamos falar sobre ser administrador? O senhor que gerencia tão bem essa situação, que tem a formação, né, para entenderem, é professor, é mestre, é doutor na Universidade Federal, no curso de administração, forma administradores, pós-gradua administradores, especializa pessoas para serem gestores. Olha, Charles, nós temos... Uma coisa é você ser formado em administração, eu tenho a honra de ser formado em administração. Essa semana, no dia 9 de setembro, nós comemoramos o Dia do Administrador, mas fazer a gestão é muito mais do que ser formado em administração. Você, na verdade, faz a gestão todos os dias. Para nós estarmos aqui hoje, no horário das 10 horas, iniciando a live pontualmente, como é uma tradição de todos os eventos da educação, nós tivemos que fazer a gestão de uma série de questões. O Charles fez o convite aos bombeiros, à Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, todos os órgãos. Quer dizer, teve que fazer a gestão disso tudo. Então, a gestão é algo extremamente amplo. Nós temos que fazer a gestão da nossa vida, a gestão da nossa família, mas tradicionalmente, na área de administração, você tem uma sigla que o Charles conhece bem, quem estuda administração conhece também, a chamada POC3 ou POCL, que é o administrador precisa, na sua essência, planejar, organizar, controlar, comandar e dirigir, que nada mais é do que liderar. E essa é, Charles, a que eu mais gosto. Liderar é o grande desafio que temos hoje. O nosso professor que está nos vendo, o nosso diretor das nossas escolas, dos nossos núcleos de educação infantil, os nossos profissionais, os nossos pais, eles diariamente precisam liderar. Liderar primeiro a si mesmo, liderar aqueles que estão consigo, e liderar nada mais é, usando um conceito de Stephen Covey, tirar uma competência de dentro da Muiara que nem ela, e o Stephen Covey chama isso de valor, que nem ela sabe que tem, mas é dela. Então, o grande papel de um líder é jogar um álcool
nessa chama que muitas vezes nem sempre a pessoa sabe que tem, mas é dela. Então essa fica a mensagem da semana que completamos o Dia do Administrador. Para aquele que estava desde o início nessa live conosco, 11 de setembro, prestamos uma homenagem, primeiro, àqueles que deram sua vida para salvar as vidas. Os bombeiros, os policiais, lá em 11 de setembro de 2001. Uma homenagem aos nossos profissionais da saúde, que estão nesse momento salvando vidas aqui em Florianópolis e no Brasil. E a nossa reverência àqueles que perderam as vidas. Um abraço, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima live de sexta às 10 horas na semana que vem. Obrigado a todos que estiveram conosco e a toda a nossa equipe que são fera. Obrigado, professor, mais uma vez. Já agradeceu a todos, né? Estendemos nosso agradecimento às palavras, sabe, as palavras dele, não apenas, né, como uma situação de chefia, mas uma situação acadêmica acima de tudo. Agradecemos a Muiara, como a gente falou, né, uma servidora pública que serve, né, se dedicando, se oferecendo o seu potencial e não apenas o que é possível, ao professor Joaquim, que desloca de sua residência, que se prepara e traz a vocês esses conhecimentos. E a todos vocês que estão nessa linha de frente, nas unidades de ensino infantil, fundamental e todos os processos educativos. Muito obrigado, até a próxima, a nossa continência, o nosso respeito, o nosso muito obrigado àqueles que estão na linha de frente para que você fique em casa. Use máscara, mantenha o distanciamento social, que em breve teremos o nosso normal de volta. Show, hein?